Boa noite, companheiros da doutrina espírita. Meu nome é Lívia, muitos companheiros nossos aqui do Caminho da Luz já me conhecem. Para quem não me conhece, eu vou hoje fazer um breve estudo para nós, que, devido às circunstâncias, não estamos podendo ter as reuniões públicas. Então, viemos através da live trazer um pouquinho do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do nosso Mestre. Então, nós vamos começar elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de aprendizado que nós vamos ter aqui hoje, agradecendo aos bons espíritos que sempre nos auxiliam, e que mais uma vez eles estejam aqui ao nosso lado, nos inspirando e nos auxiliando. Vamos elevar os nossos pensamentos a todas as pessoas do nosso planeta, a todos os países, as pessoas que estão passando, que estão enfrentando essas dificuldades, aos médicos, a todos aqueles que estão se esforçando, buscando uma solução. Vamos elevar os nossos pensamentos e emitir vibrações de paz e de amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O livro que nós vamos estudar hoje é Jesus no Lar, do nosso amado médium Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. E a lição de hoje é a lição da semente. Eu não vou ler a lição completa, porque a gente ficaria muito tempo preso lendo. Então, quem puder, tiver oportunidade, pega esse livro para ler, para estudar. Ele auxilia muito no culto do Evangelho no Lar. É uma riqueza de informação muito grande. Então, a gente vai pegar trechos dessa lição para poder estar estudando aqui hoje, sem ultrapassar o tempo.
Nesse livro, o espírito Ney Lúcio, através da mediunidade de Chico, traz para nós contos, né, histórias da época de Jesus, quando ele fazia o culto do Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, né, entre as pessoas que o seguiam. Então, nessa lição da semente, ele começa a contar assim: diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Então, Jesus já sabia, né, quando ele veio aqui para a Terra, né? Então, ele mesmo fala que é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. E ele continua: para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão e limpo, como seria de se desejar, porque há espinheiros, laçais e serpentes que nos rodeiam. Ele também, né, como conhecedor do nosso planeta desde a sua formação, ele conhece também o nosso íntimo. Ele sabe que nós estamos aqui buscando o crescimento, buscando nos melhorar, mas nós não somos ainda perfeitos. Nós carregamos as nossas falhas, as nossas fraquezas, né? E ele estava aqui para mostrar o caminho. Antes de tudo, ele compreendia a nossa dificuldade, muitas vezes até de entender o que ele veio trazer para nós. Por isso que ele falava muito através das parábolas, que era uma forma simples dele trazer grandes mensagens e de forma que a gente pudesse entender, de acordo, né, com a nossa pequenez. Então, compreendendo todas as dificuldades pelas quais nós passamos na vida, ele continua assim: entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Né? E é com toda a mensagem que ele veio trazer para nós, o que ele quer, né? Esse finalzinho: frutifica para o bem de todos. Ele, compreendendo as nossas fraquezas, compreendendo as nossas dificuldades, ele veio nos mostrar o caminho. E aí, através dele, compara a nossa existência com uma semente. A semente, seja ela o tamanho, o formato que ela for, quando ela é lançada, né, à terra, ela se enterra ali, ela fica coberta e aparentemente, né, aquilo ali para ela parece ser o fim. E quando é na verdade o começo. Quantas vezes nós, na nossa existência, a gente precisa germinar? Quantas situações acontecem na nossa vida que parecem ser o fim? Às vezes as tribulações, os obstáculos, as dificuldades, a nossa própria incompreensão sobre a vida faz com que as dificuldades pareçam estar nos enterrando, parece ser o fim de tudo. E aí a semente, quando tudo parece ser o fim, ela começa o quê? A germinar. Quando ela começa a germinar, ela enfrenta aquela terra, ela não se preocupa com a escuridão, ela enfrenta tudo aquilo que está abafando ela, que está aparentemente tirando a força dela,
e no ímpeto de buscar crescer, de buscar a luz, ela consegue romper a terra. E depois que ela rompe, ela começa o quê? A buscar a luz. E depois que ela busca a luz, ela não para mais. Ela continua sempre crescendo, 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 até que vai chegar um momento que ela vai frutificar para o bem de todos. E todos nós temos essa capacidade. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as nossas falhas, com as nossas incompreensões, né, diante particularmente dessa situação que a gente está vivendo agora, uma situação que igualou a todo mundo, colocou todo mundo na mesma condição. O que a gente pode fazer para romper essas barreiras que aparentemente estão nos bloqueando? Em cada momento da vida, em cada momento de dificuldade, o que a gente pode fazer para romper isso e buscar a luz? Porque quando a gente começa a buscar e a gente encontra, aí a gente não para mais. Essa luz é o quê? É Deus, são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que trazem conforto, esclarecimento, discernimento, para que a gente possa enfrentar aqueles obstáculos que cada um de nós tem, né? Se a semente começasse a se achar uma vítima da condição, vou ficar... Quanta coisa ela ia perder? Perder a gente não pode, porque a gente tem aqui uma missão, e essa missão é frutificar. Aí ele continua assim: o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Todavia, experimenta a seguinte: a árvore, quando ela rompe, que ela começa a crescer, ela chega num ponto que podem vir furacões, tempestades, chuvas, o que pode vir até um lenhador com o serrote e cortar ela lá embaixo. Que mesmo cortando ela lá embaixo, depois que ela já deixou todos aqueles detritos para trás, ela começa a brotar de novo. Quem nunca viu, né? Às vezes um tronco enorme de árvore cortado bem lá embaixo, com um brotinho pequenininho começando a crescer de novo. E assim somos nós. Depois que a gente entende a potencialidade que a gente tem, quantos frutos nós podemos dar, o quanto nós podemos auxiliar, o quanto nós podemos trabalhar pelos outros e por nós mesmos, nada mais consegue parar a gente. Quando a gente começa a buscar a Deus, encontra essa fortaleza. E ele fala aqui, né? Observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Não significa que a partir do momento que a gente encontra a luz, que a gente encontra Deus, que a gente encontra Jesus no nosso caminho, que a gente ganhe conhecimento, que a gente vai ficar livre das atribulações, das dificuldades e das dores. Não! Nós ainda estamos presos aqui, com necessidades a cumprir, com resgates, com coisas a reparar ainda. Então nós ainda vamos nas atribulações da terra, porém nós estaremos fortalecidos para superar, elas não vão ser maiores do que nós. O que em algum momento, enquanto a gente era semente, pareceu seu fim, depois que a gente se torna árvore, aquilo é como se fosse uma brisazinha passando e balançando as nossas folhas. A gente continua sempre, sempre querendo crescer mais ainda, mais e mais. Chegar cada vez mais longe. E aí ele ainda diz o seguinte: o mestre silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso,
Ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Ainda, né, que nós estejamos presos às atribulações, a partir do momento que a gente começa a dar frutos, a gente nem percebe mais essas dificuldades. Se percebe, elas passam a ser pequenas coisas, às vezes até um adubo para a gente crescer mais. Chico Xavier dizia que quando ele estava ajudando o próximo, enquanto ele estava ajudando o próximo, ele não tinha tempo para sofrer, ele não tinha tempo para pensar nos problemas dele. E é isso que é dar fruto, porque problema a gente sempre vai ter. Mas não foi Jesus que veio dizer para nós que nós devemos amar a nós mesmos e ao próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Então, o amor, ele começa dessa forma, começa nas pequenas ações que a gente tem, pequenas ações de amor, de caridade, que a gente tem com a gente mesmo e que a gente começa a transparecer, a gente começa a espalhar, né, com todos aqueles que atravessam o nosso caminho. Isso sim é dar frutos. E como Jesus disse aqui, conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Então, que a gente possa sempre estar buscando dar bons frutos, auxiliar, né? Pensar que toda a dificuldade que a gente passa tem alguma coisa a nos ensinar, que é chamar a nossa atenção para alguma coisa. A gente, diante do cenário atual que a gente tem visto, apesar de tanta coisa negativa ser disseminada, a gente tem observado pessoas agradecendo a oportunidade de poder estar passando um tempo com os filhos, estar passando um tempo com a esposa, com os pais, com o marido, com os irmãos. Então, tudo, eu já ouvi uma vez que o mal é o bem disfarçado. Então, que a gente possa ter olhos para enxergar esse bem disfarçado, para enxergar o que toda essa coisa estranha que está acontecendo quer nos ensinar e quer chamar a nossa atenção. No que será que eu posso melhorar para as pessoas que estão próximas a mim? No que será que eu posso melhorar para mim mesmo? Esse momento de recolhimento deve servir para isso, para que a gente possa fazer uma autorreflexão, voltar para dentro de nós mesmos e entender o que isso tudo quer me ensinar. E entender que cada fase da vida, cada momento de tribulação, cada momento de dificuldade é uma nova chance de germinar. Que a gente nunca pare de germinar, que a gente nunca pare de querer crescer, de querer buscar a Deus, de querer buscar sermos seres humanos melhores, sermos espíritos melhores. A nossa passagem aqui pela Terra é transitória, mas a nossa existência é imortal. A gente sabe que tudo aquilo que a gente plantar aqui vai ficar gravado na nossa existência para todo sempre. Então, que a gente possa estar buscando sempre dar os melhores frutos, não desanimar quando vier uma tempestade, quando vier o lenhador com o serrote, serrar a gente bem lá embaixo. Que a gente possa ter forças para começar a brotar de novo, começar a buscar de novo, crescer, melhorar, evoluir, acima de tudo, aprender a amar.
eu vou encerrar e eu espero que a gente possa ter uma boa noite de reflexão, de ânimo, de esperança renovada para os dias que virão, porque o desânimo, a preocupação, o desespero não auxiliam em nada, ao contrário. Eles são como a terra tapando a nossa visão. Não vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez, agradecendo a Deus essa oportunidade. Que os nossos mentores amigos estejam sempre ao nosso lado, nos orientando, nos inspirando. E que todos aqueles que hoje estão passando por dificuldades, estão passando por tribulações, possam encontrar a força necessária para poder germinar e buscar a luz. E assim seja. Obrigada.